Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a partir de hoje eu estarei gravando aqui uma série de vídeos que terá como objetivo trazer aí alguns esclarecimentos acerca das verdades e mentiras sobre a minha saída, o meu desligamento da Igreja Universal do Reino de Deus, das funções de bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. E talvez você pergunte assim, por que somente agora o Senhor tomou essa decisão de gravar esses vídeos? Boa pergunta. Eu realmente relutei muito antes de tomar essa decisão, tá? E por que eu relutei muito? Por que eu não fiz isso há quase 10 anos atrás, quando da minha saída? Bem, eu tinha preocupação com as pessoas. Aquelas pessoas que frequentavam na época as minhas reuniões, aqueles obreiros que foram formados por mim, para vocês terem uma ideia, dos 500 obreiros que tinham na Catedral da Fé aqui de Salvador, 300 deles foram formados por mim. Eu iniciei os trabalhos com eles, de membros, depois grupo de evangelismo, depois reuniões de candidatos a obreiros e os levantei para obreiros. Então, mais da metade desses 500 obreiros, aproximadamente 300 deles, haviam sido formados por mim. Fora um grupo de evangelismo de mais de 1000 pessoas que faziam trabalho ali comigo nos redores ali da Catedral da Fé. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com essas pessoas, sua grande maioria iniciando a sua caminhada, e eu me preocupava para que, de repente, uma palavra mal colocada minha, alguma coisa que não tivesse sido bem esclarecida, pudesse de alguma maneira atrapalhar a sua vida espiritual. E eu não queria, carregar sobre os meus ombros o peso da responsabilidade da alma de ninguém, tá? Bem, então por isso eu não tomei essa decisão de gravar antes. Para as pessoas que sabem, quando eu pedi o meu desligamento no ano de 2007, eu também decidi não congregar ou frequentar a catedral, a sede de Salvador. Eu fiquei numa igreja de bairro, onde eu havia iniciado a minha caminhada na fé, onde eu fui jovem, membro, obreiro, iniciei como auxiliar. Então eu escolhi uma igreja de bairro, ali em Piripiri, tá? Porque qualquer impacto que tivesse seria menor. Ali era uma igreja de aproximadamente 500, 600 membros, e já a sede tratava-se aí de milhares de pessoas. Então o impacto daquelas pessoas me verem ali todos os dias seria menor, porque quando eu pedi o meu desligamento, eu continuei frequentando a igreja durante um ano. Durante um ano eu continuei frequentando a igreja, essa igreja em Periperi. Então, para as pessoas que outrora me viam ali fazendo os programas de televisão, fazendo as principais reuniões na Catedral da Fé de Salvador, então para elas era assim algo muito impactante, me ver ali agora assistindo uma reunião, tá? Então mas era o menor número de pessoas, melhor ali do que aglomerarem pessoas ao meu redor, eu assistindo um culto no templo da Catedral da Fé de Salvador. Então esse foi o motivo porque eu escolhi uma igreja de bairro e não a sede do Estado. Preocupação, tá, com as pessoas, em não escandalizar as pessoas. E esse foi o mesmo motivo que me levou a não gravar vídeos antes, certo? Bem, hoje, quase 10 anos depois, eu me sinto à vontade em gravar esses vídeos, porque eu sei que essas pessoas, elas já criaram, raízes próprias, elas já caminham com as suas próprias pernas, já tem aí as suas próprias experiências, de no mínimo 10 anos de caminhada, tá? E elas não dependem mais do que eu vou falar ou deixar de falar, tá certo? Para se escandalizarem
ou para tomarem alguma decisão em suas vidas, na sua caminhada da fé. Não. Por isso, esses vídeos terão o objetivo apenas de relatar experiências de tudo aquilo que eu vi, certo? Dentro da igreja, daquilo que eu vivi ali dentro da igreja, como pastor, como bispo, tá? Em contato ali com a cúpula da igreja, situações que eu vivenciei, que eu queria compartilhar, tá? Aqui eu queria relatar, porque é muito importante, e também esclarecer muitas verdades. Por quê? Porque quando da minha saída, muitos boatos foram propagados. Vocês sabem que existem os portadores da morte, não é verdade? São aquelas pessoas que elas têm o prazer de divulgarem notícias, só que para elas não há prazer ou satisfação alguma em divulgarem boas notícias. Elas só se contentam de divulgarem más notícias. E se elas não as têm, elas inventam, elas criam, sabe? Elas têm uma mente fértil para criar essas notícias. Vocês não imaginam quantas coisas que eu ouvi sobre a minha saída. E nós não tínhamos na época esse poder das redes sociais, das mídias, para levarmos de uma forma rápida, acelerada, esclarecimento para as pessoas. Então, quando eu encontrava alguém que me falava sobre algo que disseram a ela sobre a minha saída, aí eu parava, esclarecia aquela pessoa e ela, sabe, respirava aliviada. Mas e as outras milhares, centenas de milhares, por que não dizer milhões espalhadas pelo Brasil? Continuavam ali cheias de interrogações, de questionamentos na cabeça, tá? E se alimentavam das informações que chegavam até ela. Eu me lembro uma ocasião em que eu tinha uma amiga na época, que ela foi ter o seu bebê numa maternidade e eu fui visitá-la. Ao chegar nessa maternidade, a recepcionista começou a me olhar fixamente. De repente ela foi se aproximando, ao ponto de ela me tocar. E quando ela me tocou, ela falou: não é possível, é o senhor mesmo, é o bispo Natan? E eu falei assim: hoje não mais bispo, mas sou eu mesmo. E ela falou assim: mas não é possível, disseram que o senhor sofreu um acidente gravíssimo e que morreu, e o corpo do senhor foi encontrado preso às ferragens de um carro. A minha tia, que, puxa vida, ela ama o senhor, foi muito ajudada pelo senhor, sabe? Ela chorou durante um mês de luto pela morte do senhor. Ela ficou sem se alimentar direito, porque disseram que o senhor havia morrido. Ora, que situação triste, não é verdade? Que coisa feia por parte daqueles que divulgaram essa nota. Mas, quer dizer, me enterraram vivo, não é verdade? Quando, na verdade, quantas pessoas elas ficaram como essa moça, como a tia dela, tá? Com dúvidas. Bom, e aqui nesse vídeo, ou nesses próximos vídeos, eu vou trazer esclarecimentos, verdades e mentiras, tá certo? Não preocupado aqui se isso vai contrariar algumas pessoas, certo? Porque nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Então, todos sintam-se à vontade em aprovar ou reprovar, é um direito, e a minha tomada de decisão, ela não depende hoje da aprovação de quem quer que seja. Eu apenas estou aqui para falar sobre as verdades. Verdades essas que eu estarei comprovando, inclusive, de uma forma documentada. Haverão alguns documentos que eu estarei apresentando aqui que irão respaldar, tá certo? A minha defesa de algumas teses, de alguns pensamentos que eu tenho, enfim, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo de alguma forma ajude. A minha intenção é ajudar, não é denegrir a imagem de nenhuma instituição,
não é denegrir a imagem de nenhum pastor ou bispo, especificamente falando, embora algumas situações serão relatadas aqui de algumas pessoas específicas, porém, o meu objetivo aqui é relatar o que eu vi, o que eu vivi, tá bom? Então, aqui abaixo desse vídeo, ou acima dele, haverá um link de acesso aos próximos vídeos, e eu espero vocês lá, tá? Para trocarmos essa experiência e que sirva como reflexão para todos vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.